Saudações em Cristo Jesus. Jesus uma vez chamou os fariseus de hipócrita, escribas e fariseus. Hipócrita, sabe que é uma palavra muito pesada. Mas por que ele chamou? Justamente porque eles estavam olhando e vendo que eles eram pessoas avarentas. Ele vai citar isso em Lucas, daqui a pouco nós vamos ver. Avarentos. E ele começa assim, em Mateus capítulo 15, no versículo 7. Hipócritas. Essa palavra é muito pesada. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Honra-me com os lábios, quer dizer, daqui para fora. O coração está longe. A mente não está preocupada em louvar o Senhor. Este povo estava longe de Deus, né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Então, quando Jesus chamou eles de hipócritas, estava tão preocupado com alguns preceitos que haviam saído da lei, ele chamou eles de hipócrita. E quando nós chegamos em Lucas capítulo 16, nós percebemos o que levou eles se tornarem avarentos nessa hipocrisia, e Jesus chama de hipócrita. Em Lucas capítulo 15, percebemos que, Lucas 16 até, né? Depois a gente vê alguma coisa aqui. Os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e se escandalizavam. Lucas 16, no versículo 14, eram avarentos. Agora, por que será que Jesus está chamando homens, líderes religiosos, de hipócritas, e aqui ele confirma que são avarentos? Alguma razão Jesus tem para falar isso. E ele continua dizendo assim: mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Achavam isso tudo ridículo. Então você percebe que eles não estavam preocupados com a verdade. Eles estavam mais preocupados com o bem-estar do que estava acontecendo no meio religioso. Porque era confortável. Para que se converter a Cristo? Se o meio religioso já era confortável e trazia lucros. Aí ele diz no versículo 16: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Jesus já estava pregando: a lei vai terminar e vai vir a nova aliança que está acima da lei. É o Filho que está falando. Quem falou na outra lei, era o servo e ele fez o trabalho certinho, que foi Moisés. Tudo vem de Deus, mas agora é a voz do Filho. A lei vai ter a sua duração até João. A lei e os profetas. E jamais passará a lei. Jamais passará. Ele diz no versículo 17: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Porque é verdade isso. A lei vai perder a sua força, porque a lei foi sancionada com sangue de animais. A nova lei, a lei da liberdade, para que se adora a Deus de livre e espontânea vontade, é baseada e feita através do sangue do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo.
Mas esses líderes religiosos estão preocupados com o seu bem-estar financeiro. Porque você imagina, de tudo que a pessoa tinha, era levado a 10ª parte. Quem quer perder isso? Daí nós encontramos hoje muitos homens avarentos que não abrem mão do dízimo nas suas igrejas. E ele vai pedir isso de segunda a segunda, forçando, mexendo com o emocional da pessoa, levando a pessoa até ficar doente, a ponto de dar carro, casa, tudo. Não é que Deus não merece, e Deus não é merecedor de todo o nosso esforço, até financeiro. Mas ele fez de uma forma diferente. É feito com oferta voluntárias, segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Deus ama quem dá com alegria, não forçado. Não forçado. O dízimo da antiga aliança era forçado. Quem não desse o dízimo ou qualquer outra parte do que ele colhia era levado até a morte física. Infelizmente, tais homens hipócritas, tais homens avarentos, continuam pregando a mesma mensagem, menosprezando os ensinos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito triste isso, mas essa é a verdade, né? A lei e os profetas já se cumpriram, já venceu o seu prazo, e agora nós estamos na nova lei, na aliança da liberdade. Aliança feita com todos os povos. Porque a antiga aliança só foi feita com os judeus, com os israelitas, logo após Deus ter os tirado da terra do Egito, da escravidão. Hebreus capítulo 19, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Você pode ler claramente. Lá foi uma aliança feita exclusiva e unicamente com o povo de judeu. Entre todos os povos, o que recebeu foi eles. Incrível isso. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Hebreus capítulo 9, ele continua desenvolvendo esse lado para a gente poder entender que o sangue de animais é o que completava ou sancionava a lei na antiga aliança. Tudo que se fazia era com sangue de animais. Se eu pequei, é o sangue de animais. Eu tinha que arrumar um animal para que pudesse morrer no meu lugar, para que eu não pagasse com a minha vida física. E aqui em Hebreus 9 ele deixa bem claro isso, né? Provavelmente eu já coloquei isso em outros vídeos, talvez você tenha visto, mas é bom repetir isso, para a gente não cair no erro dos hipócritas e dos avarentos. Palavra pesada essa, mas Jesus falou e precisamos ter cuidado. Hebreus 9, no versículo 16, ele diz bem assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A lei apontava assim: você pecou, você vai trazer um animal, aí o animal vai morrer no seu lugar. Agora, nós pecamos. Jesus é o Cordeiro de Deus e ele morreu em nosso lugar. Só que
Essa nova aliança entrou em vigor após a morte do testador. Porque um testamento só tem valor após a morte daquela pessoa que deixou esse testamento. E nós, após Jesus ressuscitar, abrimos o Novo Testamento, que está contido o plano perfeito de Deus para completar o que ele já havia começado. Mas a vida está em Cristo. Agora é o sangue do Cordeiro, unigênito do Pai. João falou isso, capítulo 3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 vezes ele citou isso. E fala, a ele vocês devem ouvir, a ele vocês devem seguir. É incrível isso. Mas ainda continua em nossos dias. Homens hipócritas, homens avarentos, que não abrem mão, nem um pouco, de algumas leis que lhe interessam da antiga aliança e menospreza a lei que Jesus trouxe. Mas sabe que Jesus removeu inteiramente e encravou numa cruz a lei de mandamentos que era prejudicial a todos nós, porque a lei nunca trouxe salvação. Aí você pergunta, é sério isso? Muito sério. Colossenses capítulo 2 é muito claro sobre esse assunto. Precisamos ter em mente que Deus não é um Deus de confusão. Pelo contrário, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus que não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas chegando ao arrependimento através da sua mensagem, da sua palavra, que nos mostra o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. Colossenses capítulo 2, no versículo 8, ele usa uma palavra bastante taxativa. Cuidado. Essa palavra cuidado é para mim e para você, e para todos quantos querem morar com Deus. As pessoas que amam a Deus. Porque se não tiver cuidado, vai cair nas coisas dos homens, na hipocrisia, na avareza. Ele diz no versículo 8 de Colossenses capítulo 2, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado. Esse cuidado vai levar a gente a pensar e praticar as coisas boas que vêm do Evangelho, da nova aliança. Aí ele diz no versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus removeu inteiramente isso que era prejudicial. Aí alguém pode falar, por que a lei era prejudicial ao homem, se ela foi dada para que o homem pudesse receber a presença de Deus e ter esperança da salvação? Porque a lei sempre apontava para o pecado e nunca apontava para a salvação. A lei trouxe a morte ao homem. Agora, a nova aliança trouxe a vida. A antiga aliança trouxe a morte. A nova aliança trouxe a vida, porque a vida está em Cristo. E feliz daquele que, com paciência, com sofrimento, guardou a antiga aliança e foi recolhido. Deus o recolheu. Feliz daquele, porque a promessa é para todos quantos vivem no presente como viveram no passado. O sangue de Jesus é completo. O sangue de animais jamais salvou alguém e jamais traz a salvação.
Ele diz isso ainda em Hebreus capítulo 9, ele mostra claramente, no versículo 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Como é que Deus chama a pessoa? Como é que Deus me chamou e chamou você? E tem chamado tantos? Através do Evangelho. É o Evangelho que nos traz para chegar perto de Cristo. É o Evangelho que nos instrui para que a gente possa ser convertido a Ele. Daí, Ele chamou com uma segurança muito grande, hipócritas, avarentos. Porque muitos hoje têm saído pelo mundo afora, pregando as suas próprias convicções, sem estudar as Santas Escrituras e fazendo, de propósito, eu imagino até, das pessoas escravos de novo, porque isso traz conforto financeiro, traz conforto de domínio, e essas pessoas nunca se convertem verdadeiramente a Cristo, porque estão se convertendo a homens que têm a mente corrompida. São homens hipócritas e avarentos. Precisamos ter bastante cuidado, porque a porta que nos leva para morar com Deus é uma porta estreita, e essa porta estreita está na nova aliança, contida dentro do Evangelho de Jesus Cristo. E assim nós vamos ter a esperança, mas depende do esforço de cada um de nós. Senão vamos ser enganados, como os muitos naqueles dias de Jesus e tantos quantos antes de Jesus chegar a esse mundo. E tantos quantos estão sendo enganados e não estão se convertendo ao Evangelho puro. Se tem ajudado você, que Deus o abençoe. Se você já é inscrito no canal, seja um mensageiro do Senhor. Leve essa mensagem através do seu celular ou outro aparelho que esteja usando a outros corações. Alerta as pessoas. Seja um atalaia do Senhor, para que essa mensagem chegue no coração de muitas pessoas e possam acordar a tempo. Se você está só visitando o canal, que Deus o abençoe e faça bom proveito.